Jorge Jesus ou Abel Ferreira, quem merece a seleção brasileira? O cartão vermelho vai entrar em campo agora. Jorge Jesus, o Mister, conquistou o Brasil com o Flamengo em 2019, revolucionando o futebol nacional. Agora, livre no mercado após ser demitido do Al Hilal, seu nome volta com força para comandar a seleção. Do outro lado, Abel Ferreira vem empilhando títulos com o Palmeiras, mostrando consistência, mentalidade europeia e um estilo de jogo vencedor. Muitos pedem ele na seleção também. Mas afinal, quem tem mais perfil? O carisma explosivo e histórico do Mister ou a frieza estratégica e vitoriosa de Abel? Podcast Neymar, que está nas plataformas de podcast aqui. Narração do Juca Kfouri, apuração muito boa, né, Juca? Sim. Do Pedro Lopes. Trabalho fantástico do Pedro Lopes. Terça-feira que vem tem o terceiro capítulo. E cada vez mais vai ficando claro. E aí foi se espraiando, né? Não apenas pela seleção brasileira, pelo Barcelona, pelo PSG. Você fala, mas não é possível. É incrível. Né? Camila Guerra fala, inacreditável que o ex-jogador Neymar ainda consiga influenciar em alguma coisa. Inacreditável, diz ela em caixa alta aqui. A gente já está voltando na TV. Daqui a pouco eu dou uma parcial da enquete, que estão reclamando. A enquete é ruim e tal. Tá espetacular. Não, a enquete é muito boa. Não, ninguém reclamou aqui. Não, ninguém Nem reclamou. Trajano. Trajano está em Nova York. Não comemora porque o Mauro não falou ainda. Sim, calma. Isso é Trajano é capaz de mandar daqui a pouco voltando. Uma mensagem. Estamos de volta na TV. Fizemos aí um guerre-guerre para dar uma suspense e tiramos o som do Mauro para ele voltar em alto estilo, para ele dar o seu pitaco. Eu tinha perguntado para ele sobre... E o Jorge Jesus nessa história? Por que não o Jorge Jesus, meu Deus do céu? Mauro César Pereira, lembrando, o Mauro deu a informação ali, lá atrás, uns 3 dias atrás, o Abel tá na jogada aí. E aí, Mauro? Bem, bom dia a todos. Eu acho que vocês estão superestimando a CBF, como se ela tivesse um planejamento concreto sobre o que fazer, como se houvesse uma grande comissão de notáveis para definir o técnico em função de perfil e outras características. Na verdade, as coisas são definidas de uma forma desorganizada. Então, o Jorge Jesus é chamado por quê? Aí se especula, é o Neymar, é por isso, é por aquilo outro. Por exemplo, sabe qual é o argumento para o Abel voltar à pauta? Até a fonte me passou isso ontem, tem mais detalhes. Falou, Mauro, Abel gosta, Edinaldo gosta dele. É isso mesmo. Eu perguntei, mas o modelo de jogo do Abel tem nada a ver com Jesus. Aliás, os técnicos não tem nada a ver, o Jesus é muito melhor que o Abel. Então, mas o que acontece? Não, ele gosta dele. Simples assim. Ele gosta dele. O Rodrigo Caetano deu uma entrevista na Amazon Prime antes do jogo, se não me engano, Corinthians e Vasco, que ele foi na cabine lá com o Galvão Bueno, e admitiu que quem decide é o presidente. O diretor de seleções não apita nada, então. Quem decide é o presidente. O Juan faz o quê? O Juan talvez tenha que fazer uma convocação. Dia 16, se não falha a memória, que o Brasil tem que apresentar a lista de convocados. Essa bucha pode estourar na mão do Juan, que está lá também. Para trabalhar com quem? Não sei. Por exemplo, quando o Jesus chegou no Flamengo, acho que o Abel não é diferente no Palmeiras, eles passaram a trabalhar com as suas equipes. Então, se um dos dois portugueses for contratado, vai querer o Juan? Não sabemos. E o Ancelotti, né, eventualidade de aceitar. Então, assim, não existe critério, Tirani. Não tem critério. Ora é um, ora é outro, pode ser influência de A ou de B, mas, na verdade, o principal, para ele não definir, é que ele ainda quer o Ancelotti. Vamos lá, vamos recapitular. Em menos de um mês, o Ancelotti terá perdido os 3 títulos possíveis pelo Real Madrid se ele não derrotar o Barcelona no dia 11, que é o domingo da semana que vem, daqui a 8 dias. Então, os 2 jogos no fim de semana, Barça e Real Madrid. Se os 2 vencerem, continua a diferença em 4 pontos. E aí o Real Madrid tem que vencer para diminuir para 1 ponto e, nas últimas rodadas, esperar que ele vença os jogos e o Barça tropece para ele ser campeão. Se ele perder, vai para 7 pontos. Aí, babau. Se não for campeão matematicamente, acho que não será ainda, mas provavelmente não, depende desse fim de semana. Mas já será o virtual campeão. E aí o Ancelotti já não serve para nada para o Real Madrid. Ele acha, então, que ele passa a ter mais chance. E ele quer esticar a corda até lá. Mas existe a concorrência do futebol saudita, como já foi noticiado amplamente já há dias, desde da terça-feira. Isso vem sendo noticiado pela imprensa da Espanha, né? E que seria um dos clubes interessados, seria mais de um, seria o Al Hilal, que agora está sem técnico oficialmente. Em suma, o Edinaldo quer o Ancelotti. Por que ele quer o Ancelotti? Acho que o Rodrigo Matos já falou sobre isso também. O que acontece com o Ancelotti? Ele é o técnico de peso
para o Ancelotti calar aí os seus, digamos, detratores. Então, assim, qualquer outro treinador não vai ter o mesmo impacto que o Ancelotti teria. Então, diante disso, ele vai insistindo no Ancelotti e a questão não é técnica e a prioridade não sei se é a seleção. Talvez seja uma questão mais estratégica para a presidência da CBF. Juca, se eu tivesse 2 sims na mão, você vai lá e fala, Abel, topa? Topo. Depois você vai lá e fala, Jorge Jesus, você topa? Topo. Quem você escolheria? Jorge Jesus. Eu também. Porque o Mauro também falou que o Jorge Jesus é muito melhor que o Abel. Eu diria o seguinte, depende do que você entende por ser muito melhor. Pelo resultadismo, pela qualidade do futebol. O Jorge Jesus, do ponto de vista do resultadismo, foi fantástico no Flamengo e do ponto de vista do futebol, fez o Flamengo jogar o futebol que eu gosto, o futebol à brasileira, por assim dizer, né? Então eu ficaria com ele. O Abel é o cara organizado, pragmático, vencedor também, né? Extraordinária a campanha que ele faz no Palmeiras, mas não faz o time que me agrada, como o Tite não fazia, como o Mano Menezes não fazia quando eram campeões pelo Corinthians. Sim. Danilo Lavieri. Eu iria no Jorge Jesus pelo estilo de jogo. Sei que é por isso. É verdade. Assim, eu acho que a gente tem tem uma amostra pequena do que... eu sempre falo isso. O Casagrande acho que falou isso na quarta, na quinta, da questão da contraprova. O Jorge Jesus fez um brilhante trabalho no Flamengo e teve um ano muito bom no Al Hilal agora. Ano passado. Temporada passada. Esse ano não dá para dizer que é ruim, mas foi eliminado agora na semifinal, foi demitido e tal, por pouca coisa, eu acho. E não ganhou o campeonato lá, né? Mas a amostra que a gente tem do Jorge Jesus... E o Abel ganhou aqui ano passado? Não, mas eu tô dizendo Tô dizendo do período, então... Mauro. Porque o Jorge Jesus... Não, sim, mas o que acontece? Geralmente, eu queria falar isso porque tem um colega dizendo que tem lobby pelo Jorge Jesus, então, o colega do UOL. Então, eu queria dizer o seguinte, por que se destaca tanto os fracassos do Jorge Jesus, mas os do Abel não são ressaltados nessas análises? Não só sua, Danilo, de todo mundo. Eu não... Sim, é curioso isso. Eu acho bem curioso. Eu ia terminar de falar, Mauro. O Abel, ele tem 5 anos de Palmeiras e 2 Libertadores, 2 Brasileirões, Copa do Brasil, Paulista. O Jorge Jesus teve um ano brilhante no Flamengo, teve um ano de títulos no Al Hilal e tem 30 anos a mais de carreira. Então, a gente pode falar, o Abel está basicamente no começo da carreira dele. Ele tem o Braga, o PAOK e o Palmeiras. O Jorge Jesus já rodou um pouco mais, teve bons trabalhos em Portugal, inclusive tem um trabalho melhor na Europa do que teve o próprio Abel Ferreira. Então eu acho que dá para a gente falar que o Jorge Jesus já é mais experimentado e tem uma amostra muito bonita do futebol. O Flamengo que ele armou era um brilhante, ninguém tira isso. A questão é que não dá para a gente cravar que todo time, inclusive a carreira do Jorge Jesus mostra isso, que não é todo time que ele pega que joga bem. E só isso. O Abel, nessa amostra que a gente tem, é a mesma coisa. No Braga, ele não fez um grandíssimo trabalho. No PAOK também não. E no Palmeiras ele chegou venceu por muito tempo. O ano passado ganhou só o Campeonato Paulista. E esse ano está de novo agora tentando remar, fazer alguma coisa. Mas a amostra, o trabalho que a gente tem, as dificuldades que o Abel passou, o Jorge Jesus não passou. Sei lá, pode ser que ele venceria? Pode ser que ele, se ficasse 4 anos no Flamengo, estivesse encantando até hoje? Pode ser, é uma hipótese. O Abel a gente já viu ganhar, já viu perder, já viu ficar sem jogador, já viu enfrentar o calendário, já viu um monte de coisa. Não estou dizendo, para mim são estilos completamente diferentes. A pequena amostra que tenho, Jorge Jesus fez um trabalho mais bonito, mas eu não confio tanto a ponto que ele vai repetir isso em todo momento. Para mim, desde sempre é o Jorge Jesus, até antes do Ancelotti, por todas essas razões que o Juca... Deixa aí nos comentários, Jorge Jesus ou Abel Ferreira. E não esquece de deixar o like e seguir o cartão vermelho para não perder nenhum lance dessa disputa.